gente precisa de lazer, nós precisamos de bem-estar, nós precisamos nos divertir, tudo dentro de uma realidade, né? E a gente abandonar um pouquinho também algumas características. Agora você deve perguntar, Magda, mas será que se eu disser, né, Rosane, seja bem-vinda novamente, Obrigada, Magda, que só podia acontecer comigo, não vai dar certo, eu estou na categoria dos pessimistas, será que eu estou? na verdade, ela tá, se ela não já estiver, né, ela está já entrando, ela está com algumas características dentro do pessimista. Por quê? Na hora que você traz isso, você tem um caráter derrotista quando você tem esse tipo de afirmações dentro do seu repertório, né? Por mais que a minha postura não seja aquela pessimista clássica, né? Aquela derrotista, mas frases como essa deixam e revelam alguma coisa. Isso, e também pode ser que não seja algo constante ou em todas as áreas da vida, mas na hora que ela se refere a determinado assunto dessa maneira, ela está denotando, né, essa característica aí de derrotismo, de pessimismo. Então, esse pequeno alerta nos leva a uma próxima pergunta. Isso pode se agravar? Claro, porque ela pode entrar num nível de autodepreciação, essa autodepreciação pode estar vindo também com questões de queixas. Aquela pessoa queixosa é uma pessoa muito difícil da gente conviver, né? Aquela pessoa que fica o tempo inteiro lá queixando, tudo tá ruim, nunca tá bom. E isso tem a ver com o quê? Com a forma dela pensar, com a forma dela enxergar e ela sentir as coisas. E essa maneira, ela tem uma lente, tem uma visão sobre o mundo. Então, por mais que esteja doendo, esteja não assim prazeroso que ela esteja vivendo ou passando, quanto mais ela colocar aquilo como algo irreversível, mais aquilo entra numa situação negativa, uma visão muito pessimista sobre a vida, a forma de elaborar aquilo, os sentimentos estão muito negativos. Hoje em dia a gente vê, né, essa crise, né, esse tempo de crise que nós estamos vivendo, não está fácil para ninguém, porque ou ele nos afeta diretamente com esse aumento de preço de combustível, preço de alimentos, é luz, é tudo, ou então ele nos afeta indiretamente, né? Que esses indiretamente é os serviços que chegam a nós. Às vezes a pessoa não consegue mais fornecer determinado serviço, várias empresas fechando, e a gente contava com aquele serviço, que era um serviço legal, e assim vai, né? Desempregos. E com esse panorama, o nosso olhar, ele precisa ser realista e não pessimista. Isso. Aí entra a figura do otimista, que também não pode ser nenhuma, né, olhar com olhos de poliana. Isso mesmo. Quando você tem um olhar de poliana, é como se você acordasse, bom dia sol, bom dia flor, bom dia tudo, e a coisa acontecendo ali, um caos, e você não está enxergando nada. Então, se você está numa realidade que você não está enxergando, você está tentando mascarar aquela realidade, é até mais difícil de você conseguir enfrentar aquela realidade. Então, o otimista, ele também enxerga os mesmos fatos que o pessimista. O que vai diferenciar, na verdade, é como ele processa dentro dele, a perspectiva de que é aquilo, até a questão das crises mesmo, elas passam, crises elas vêm e vão, e tudo vai determinar a partir do quê? Das escolhas que nós fazemos. E as escolhas têm a ver com o caminho, a direção que nós vamos ter, o que nós queremos em termos de sentimento. Então, se tem alguma coisa que realmente está nos fazendo mal, está nos machucando, então a melhor saída é a gente tentar buscar algo que não nos machuque. E o otimista em relação ao pessimista tem uma solução. Ele vai buscar uma solução. Não é aquele, por exemplo, que diz que nunca... Ai, acho que isso não vai dar certo. Né? Ai, não vai dar certo isso. Quando ele traz essa condição que não vai dar certo, ele já está entrando com uma reação paralisante. E a reação paralisante é algo também muito ruim nesse processo. Porque o que é uma reação paralisante? Ela vai nos deixar imobilizados. E quando a gente está imobilizado, a gente muitas vezes está esperando uma solução cair do céu. E nenhuma solução cai do céu. Mas nenhuma mesmo. É por isso que hoje a gente precisa olhar com atenção a nossa postura para todos esses questionamentos, porque a gente percebe que existe solução, mas ela precisa talvez vir acompanhada de atitude. Isso, e a gente esperar que uma solução venha é positivo até certo ponto. É positivo quando a gente tem uma visão otimista de que as coisas vão melhorar. Mas ao mesmo tempo eu não tenho que ficar parada esperando, eu tenho que tomar uma atitude baseada em toda uma avaliação que a gente vê, não, talvez no momento esse é o melhor caminho. Então a pessoa toma aquele caminho, toma uma atitude e espera para ver o resultado. E ela também não,
quanto menos ela dramatizar a situação, melhor. E de onde nasce o pessimismo? Aí vem a questão do pensamento, né? A forma da pessoa pensar. As raízes, elas vão variar muito de pessoa a pessoa. Pode ter um contexto histórico familiar, pode ter a ver com a história de vida dela, pessoal, a questão das emoções, a forma que ela elabora, a visão que ela tem sobre a vida. Então, tudo isso, de algum modo, vai trazer, mas assim, vai trazer essa visão pessimista. Mas o bacana é que tudo isso tem solução. Eu posso sair do patamar do pessimismo para virar um otimista? Com certeza. E como é que isso funciona? Ela vai ter que trabalhar a forma dela de pensar, vai ter que rever essa forma de pensar. Então ela vai poder assim, ó, por mais que eu esteja com todos os meus problemas, como todos nós temos, ela não pode se fechar num problema só. É importante ela olhar o outro e ver e ter tempo para ajudar as outras pessoas e sem reclamar. Porque não adianta a gente ajudar uma pessoa e reclamar da ajuda que está fazendo. Então ela está, na verdade, desqualificando o serviço que ela está fazendo. Então uma coisa é ajudar, depois do pensamento, seria ajudar as pessoas sem reclamar. Ela começar a tomar atitudes que realmente têm uma perspectiva realista, ou seja, ela não pode negar o que está acontecendo, então ela vai fazer planos baseados na realidade. Então hoje, por exemplo, a pessoa não pode pensar em dar um passo muito grande, sabendo que a economia do país ela está quase num colapso, a situação está bem difícil, então ela tem que ir com calma na questão dos planejamentos dela, para ver a questão do resultado. E uma coisa muito importante, ela considerar que às vezes tem males que vêm para bem, não na situação do país, mas na situação particular da pessoa, né? Situações difíceis, muitas vezes tem algum significado para aquela pessoa, alguma aprendizagem que a vida, muitas vezes, está querendo mostrar a ela. E no caso do pessimista já crônico, né? Aquele que está numa raiz muito avançada, que está lá arraigado, porque acho que vive assim uns 50 tons de cinza e para mais, né? Esse tem que procurar ajuda psicológica, eu acho. Com certeza, até porque muitas vezes a pessoa está se sentindo incapaz de conseguir fazer sozinha. E essa lente que você falou, ela é distorcida. Distorcida. E é ruim porque se ela não consegue ver perspectivas boas para ela vai ter um olhar muito negativo sobre os outros também. E aí é que mora a questão da relação, né? Porque você já aí corta a sua relação com com a sociedade, se afasta, aí entra na depressão, entra em todas aquelas patologias. Então a gente vai avançando nesse quesito aí do pessimismo, para você prestar atenção, né? Isso. Em que grau de pessimismo eu tô. E já Isso. começar a reverter isso agora. Né? Naquela coisinha básica, esquecer essas frases e eliminar. A gente começou lá no início da nossa entrevista com algumas frases que eu vou repetir pra gente. Porque olha, quem tá em casa vai abandonar essas frases. Com certeza, Essa é a sugestão. Olha só podia acontecer comigo. Abandona. Isso, substituir por uma outra melhor. Qual seria? A gente pode colocar inúmeras, mas a gente pode colocar uma assim, eu vou conseguir. Eu não vou desistir, eu vou ser persistente nos meus objetivos. É sempre assim. Não, foi assim, mas não é sempre assim. Foi, mas não vai ser da próxima vez. Não vai funcionar. Dessa vez não funcionou, mas da próxima vai funcionar, porque eu vou tentar fazer diferente. Olha que perfeito. Então você já altera, muda mesmo, viu? Já clareia aí um pouquinho, fazendo até a mudança no vocabulário. É verdade. Então é uma mudança de pensamento e uma mudança no vocabulário. Isso, porque o que a gente fala, na verdade, ele representa o que a gente pensa. Então, sentimento e pensamento e a ação, eles estão muito juntos. Então vamos prestar atenção nisso. É verdade. Começar a prestar atenção nas palavras. Essa história, bom, tem umas frases que eu já vou cortar do meu vocabulário. Opa, Então, porque às vezes você não está dentro da categoria dos pessimistas, Isso. mas você começa a tomar atitudes e a energia realmente que está no país é uma energia um pouco pessimista, de baixo astral. A gente pode tentar reverter isso aí, mudando com atitudes pessoais. Isso, inclusive não se deixando ser influenciado por esse clima negativo, né, de depressão, de tristeza, de angústia, que muita gente está vivendo, que o país, a gente pode pensar que ele também está sendo influenciado, porque a gente vai ver, problema com a ecologia, que deu recentemente, problema econômico, político, ético. Então a situação é realmente tensa. É repensar
a realidade e as nossas atitudes. Tá aí um começo de uma boa conversa para próximas edições. Hoje um bate-papo muito legal e muito proveitoso, porque nós já estamos chegando no final de ano. Para 2016 a proposta é mude o seu pensamento. Tá bom? Obrigada, Rosiane. Até a próxima quinzena. Até a próxima quinzena. Nosso bate-papo com a Rosiane Delgado, sempre a cada 15 dias aqui no programa Após Mulher, trazendo um tema diferente, uma proposta diferente. Nós temos um blog dela, ela tem o blog dela, que na verdade ela inclui também não só as entrevistas que ela realiza aqui no programa Após Mulher, mas também artigos que ela já apresentou em outros meios de comunicação, estão ali no blog Espaço Multivídeos, tá bom? Bom, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, o nosso bate-papo é para sua mente. Já que a gente está falando de mudança de comportamento, por que não trabalhar mais a mente, né, os seus neurônios, ginástica do cérebro para você, já já.